Olá a todos, sejam então bem-vindos ao canal da Edboard Games. Hoje eu vou estar a ensinar-vos a jogar este Lobos. Ele é um jogo de 2 a 5 jogadores com uma duração aproximada de 75 minutos e está a ser trazido para Portugal pela Mebo Games. Neste jogo tu és o líder de uma alcateia e vais, durante a partida, capturar presas, recrutar lobos solitários, combater contra outros lobos para com isso conseguires controlar territórios e desenvolveres a tua alcateia, que é assim que tu consegues pontos neste jogo. Ao fim de um ciclo lunar, a alcateia que tenha conseguido mais pontos será a vencedora do jogo. Vamos então começar a explicação deste Lobos pela preparação. Para fazer a preparação, coloca a peça central, aquela que apresenta este desfiladeiro, no centro da mesa. Agora coloca aleatoriamente as peças de região à volta da peça inicial. O padrão no qual vais dispor as peças deve ser correspondente ao número de jogadores e está indicado no manual de regras. Neste caso, estamos numa preparação para 3 jogadores, por isso vamos usar este padrão aqui. Quando acabares, deve ter um aspecto semelhante a este. As restantes peças de região podes colocá-las na caixa, pois não serão utilizadas. Agora deves encontrar as fichas de lobo solitário e colocar uma em cada um destes espaços, com este símbolo de lobo solitário. As restantes fichas podem ser retornadas à caixa de jogo, pois não serão utilizadas. Agora deves colocar uma pilha com 2 presas iguais em cada um destes espaços com este símbolo. Como estamos numa partida para 3 jogadores, eu vou utilizar uma pilha com alces, uma pilha com veados, outra com guaxinins, uma com javalis e 2 com coelhos, tendo um total de 6 pilhas com 2 peças cada. Deves agora colocar o tabuleiro de lua algures na mesa de jogo, com o lado correspondente ao número de jogadores em jogo voltado para cima. Consegues esta informação olhando para o canto superior direito deste tabuleiro. Agora, dependendo do número de jogadores, recolhe um determinado conjunto de peças de região. Numa partida para 3 jogadores, recolhemos 2 crescentes, 2 quartos e 2 luas cheias. Pegas nessas fichas e colocas uma aleatoriamente em cada um dos espaços de nascente, que é este espaço aqui, no tabuleiro de jogo. Colocas agora a ficha de lembrete de pontuação de região em cima das fichas de pontuação de região com a lua crescente, que são estas duas aqui. Estas fichas relembram aos jogadores que regiões serão pontuadas a seguir. Cada jogador escolhe agora uma alcateia e recolhe o tabuleiro dessa mesma alcateia e coloca-o à sua frente. Separa de imediato 2 lobos alfa e 2 lobos de alcateia que vão ser colocados no tabuleiro principal. Encontras agora as peças de toca correspondentes a essa alcateia, que são estas aqui, e vais colocar uma em cada um destes espaços, deixando aqui o número 2 visível, aqui o número 3 e aqui o número 2. Encontra agora as peças de covil e vais colocar uma em cada um destes espaços. Agora encontra as restantes peças de lobo, quer seja lobo de alcateia e lobo alfa, e vais colocá-los nesta região aqui. Mas tenha atenção que os lobos alfa devem ir para esta casa aqui e o outro para esta casa aqui. Quando terminares vais ter um aspecto semelhante a este. Agora vais encontrar as peças de terreno específicas para a tua alcateia e tu consegues saber isso porque todas as peças de terreno têm uma letra indicada no canto inferior direito, que é igual ao teu tabuleiro de alcateia, neste caso é o E, por isso deves encontrar todas as peças de terreno com a letra E e vais colocar uma em cada um destes espaços. Todas as peças de terreno são de dupla face, à exceção desta peça aqui, que é a da tua alcateia e por isso tem sempre o mesmo tipo de terreno. Com a exceção desta, deves garantir que as restantes 5, nenhuma repete o mesmo tipo de terreno. Ora, como tu vês, neste caso, estas duas repetem o mesmo tipo de terreno, por isso eu vou voltar esta para o outro lado. E assim verificas que já temos um terreno de cada tipo. Agora escolhes aleatoriamente o primeiro jogador. Neste caso será este jogador azul. O primeiro jogador escolhe qualquer espaço vazio à volta do desfiladeiro central na peça tabuleiro inicial e vai colocar lá um lobo alfa e um lobo de alcateia. Por exemplo, colocar aqui neste espaço. Seguindo agora o sentido dos ponteiros do relógio, cada jogador vai fazer o mesmo. Quando o último jogador fizer a sua colocação, deverás ter um aspecto semelhante a este. Agora, este procedimento vai se repetir, só que agora o sentido vai ser contra os ponteiros do relógio e vai-se iniciar no último jogador. Neste caso foi o jogador verde a colocar em último, por isso ele vai ser o primeiro a colocar o segundo par, ou seja, mais um lobo alfa e mais um lobo de alcateia. Quando tiveres terminado, deverás ter um aspecto semelhante a este. Para finalizares a preparação, deves colocar as fichas de ação bónus, as fichas de terreno, bem como os marcadores de pontos de vitória, algures na mesa de jogo. Depois disto, a preparação está terminada e tu podes começar a jogar Lobo. O jogo Lobos é jogado em várias rondas, a começar pelo primeiro jogador. E no seu turno, cada jogador vai realizar 2 ações de entre 5 possíveis. E as ações são mover, uivar, construir uma toca, melhorar uma toca para um covil ou então dominar. As ações podem ser realizadas pela ordem que o jogador quiser e cada ação pode ser efetuada várias vezes.
Adicionalmente, o jogador pode ainda ter acesso a algumas ações bónus, se quiser e tiver peças bónus para gastar. Depois de efetuado o seu turno, o jogador deve verificar no tabuleiro de lua se algum espaço de lua correspondente ao número de jogadores foi coberto. Se isso não aconteceu, o jogo continua normalmente, seguindo o sentido dos ponteiros do relógio e o próximo jogador deve tomar o seu turno. Com o avançado da partida, diferentes componentes vão ser colocados aqui no tabuleiro de lua, seguindo a ordem crescente de numeração. Assim que um componente é colocado numa casa de lua correspondente ao número de jogadores, no fim do turno desse jogador, as regiões com este tipo de lua vão ser pontuados. Vamos achar o jogador que domina essas regiões e vamos atribuir os pontos consoante isso. Depois o jogo prossegue normalmente no sentido dos ponteiros do relógio e assim que a segunda casa de lua correspondente a esse número de jogadores for coberta, vamos também determinar a dominância para os terrenos com este tipo de lua. Depois o jogo prossegue normalmente e assim que o terceiro tipo de lua correspondente ao número de jogadores em jogo seja coberto, o fim do jogo foi despletado. Vamos, no fim do turno desse jogador, determinar quem que são os jogadores que dominam as regiões do tabuleiro com este tipo de lua e depois disto avanças para a pontuação final e no fim desta o jogador com mais pontos vence o jogo. Vamos então entrar em mais pormenor em cada uma das ações. A ação movimentar, como o próprio nome indica, permite-te mover os teus lobos pelo tabuleiro. Para o fazeres, deves virar uma peça de terreno igual ao tipo de terreno para o qual te queres movimentar. Vamos supor que eu decido virar esta peça, todos os lobos que eu movimente devem acabar num terreno igual a este. Caso não tenhas disponível esse tipo de terreno para o qual te queres movimentar, podes gastar uma ficha de terreno que substitui qualquer peça de terreno. Com esta ação podes mover vários lobos, sejam alfa ou alcateia. O número de lobos que podes mover está indicado pelo número mais alto no teu tabuleiro no local de dispersão de alcateia. Neste caso é 2. Também o limite máximo de casas que podes mover os teus lobos está indicado pelo número mais alto descoberto no teu tabuleiro na secção de velocidade de lobos. Neste caso são 3. Vamos supor então que eu viro esta peça aqui e movimento este meu lobo 2 casas aqui e 2 casas aqui, o lobo alfa. No entanto, existem algumas restrições que vamos ver já de seguida. Cada espaço só pode conter no máximo 2 peças. Significa isto que o jogador amarelo nunca se podia movimentar para aqui. Neste jogo existe uma hierarquia de peças, sendo as mais baixas as tocas, depois os lobos de alcateia, depois lobos alfa e finalmente os covis. Significa isto que um lobo de alcateia pode terminar o seu movimento num espaço com uma toca adversária, mas nunca num espaço com um lobo de alcateia de adversário e muito menos um lobo alfa ou um covil. Já um lobo alfa pode terminar o seu movimento numa casa com uma toca, numa casa com um lobo alfa de um adversário, mas não pode terminar o seu movimento com um lobo alfa adversário e muito menos um covil. Se o jogador quiser colocar o seu lobo alfa num espaço que tenha um lobo de alcateia, deve primeiro afugentar esse lobo para um espaço adjacente livre ou para um espaço amigável que tenha uma peça dessa alcateia. Neste caso aqui, se este lobo alfa se quisesse mover para aqui, poderia afugentar este lobo de alcateia para este espaço aqui, nunca para este espaço aqui porque já tem 2 peças e também não pode afugentar para aqui nem para aqui. Vamos supor que ele queria afugentar para aqui e depois termina o seu movimento colocando lá o seu lobo alfa. Depois de te movimentares, deves verificar se podes caçar. A caça é muito importante, pois permite-te angariar ações bónus e também pontos de vitória. Para verificar se podes caçar, deves identificar uma pilha com fichas de presa e verificar se à volta desses hexágonos tens em 3 hexágonos diferentes 3 lobos da tua alcateia, como é este caso aqui. Depois de cercares a presa, podes então caçá-la, vais retirar uma peça de presa e vais colocá-la no teu tabuleiro de jogador no espaço mais à esquerda. Como tu vês, isto cobre o símbolo de peça de ação bónus que deves recolher de imediato para ti. Adicionalmente, vais ainda receber pontos de vitória para a tua pontuação final. Existe ainda uma regra muito importante, é que não podes caçar 2 vezes o mesmo tipo de presa. Significa que depois deste jogador ter caçado um alce, já não pode caçar novamente outro alce. E assim, cada um destes espaços deve ter uma presa diferente. As peças bónus permitem-te ter ações extra no teu turno. Por cada peça de bónus que tu queiras gastar, podes efetuar mais uma ação. No entanto, para efetuar as diferentes ações, deves também seguir as regras das mesmas. Para construir a tua toca, tens de virar 2 peças de terreno iguais ao local onde vais construir. Podes construir a tua toca no mesmo local do que o teu lobo alfa ou no local adjacente. No entanto, não podes construir a tua toca num espaço que contenha um lobo de alcateia ou alfa de um adversário.
E cada espaço só pode conter uma peça de território, ou seja, um covil ou uma toca. Seguindo as regras que eu te acabei de explicar, este jogador azul só poderia construir neste momento a sua toca neste espaço aqui, já que aqui tem um lobo alfa, estes dois são espaços interditos, aqui também tem uma toca, por isso não pode construir outra toca neste local, e por isso o único espaço que resta é este aqui. Então eu viro as duas peças correspondentes a este terreno, que são estas duas aqui. Agora o jogador seleciona um espaço de atributo do seu tabuleiro e retira a toca desse mesmo local. As tocas são retiradas da esquerda para a direita e de cima para baixo. Vamos supor que o jogador selecionava esta toca aqui e a colocava aqui. Algo importante é que nos teus locais existem tocas que estão associadas à ficha de ação bónus e à ficha de terreno bónus. Assim que tu construas a toca que está associada a uma dessas fichas, deves receber a ficha correspondente. Por exemplo, se eu construísse agora esta toca, eu iria receber uma ficha de ação bónus. A ação de transformar uma troca num covil permite ao jogador, como o próprio nome indica, trocar as suas tocas e melhorá-las para um covil. Para o fazer, o jogador deve virar duas peças de terreno que sejam iguais ao sítio onde o jogador vai transformar a sua toca num covil. Adicionalmente, para que uma toca possa ser transformada em um covil, esta deve estar adjacente a um dos seus lobos alfa e adjacente igualmente a uma nascente. Algo também importante é que só podes ter um covil por cada região, ou seja, por cada parte que compõe o tabuleiro de jogo. No entanto, ao contrário das tocas, estas podem ser construídas em locais que tenham lobos de alcateia ou lobos alfa de um jogador adversário. Simplesmente, se quiseres melhorar uma toca que esteja nesta situação, deves em primeiro lugar afugentar o lobo alfa ou de alcateia para um espaço livre ou mais amigável. Neste caso aqui, este jogador azul quer melhorar esta toca aqui, por isso ele vira as duas peças correspondentes a esse terreno. Como tem um lobo alfa, ele primeiro vai afugentar esse lobo alfa, vai retirar esta sua toca e vai retirar um covil da região do seu tabuleiro de covis. Os covis são retirados da esquerda para a direita e vai colocar nesse mesmo local. Sempre que um jogador coloca um covil, recebe imediatamente uma peça de terreno joker e coloca perto da sua área de jogo e recebe também pontos para a sua pontuação final. Por fim, a toca que o jogador retirou vai ser colocada no tabuleiro de lua na numeração mais baixa disponível, neste caso será este espaço aqui. O Uivar permite-te expandir a tua alcateia convertendo lobos solitários em lobos da tua alcateia. Para isso deves identificar uma ficha de lobo solitário que queiras converter e agora deves virar duas peças de terreno iguais ao terreno onde se encontra a ficha de lobo solitário. Também deves garantir que esta ficha se encontra dentro do alcance do uivo e a contar a partir de um dos teus lobos alfa. Neste caso, o jogador quer converter este lobo solitário, tem este seu lobo alfa aqui, e o alcance do seu uivo é de 2. Tem também as duas peças de terreno correspondentes ao terreno onde se encontra a ficha de lobo solitário e ele está dentro do uivo, por isso pode converter. Viramos então as duas peças, retiramos a ficha de lobo solitário e agora retiramos o próximo lobo disponível aqui no teu tabuleiro. Os lobos são retirados da esquerda para a direita e de cima para baixo. Neste caso será este lobo aqui e vamos colocar no sítio onde estava o lobo solitário. Adicionalmente, vamos adquirindo pontos para a nossa pontuação final. A peça de lobo retirada deve ser colocada no espaço com a numeração mais baixa disponível no tabuleiro de luas. Neste caso será este espaço aqui. Dominar permite trocar uma toca ou um lobo de alcateia por uma toca ou um lobo teu. Para isso deves virar 3 peças de terreno que correspondam ao espaço ocupado pelo lobo de alcateia ou toca que queres substituir. Como verificas, para esta ação vais precisar obrigatoriamente da tua peça de terreno específica ou então de uma peça de terreno bónus. Algo importante é que a peça que tu queres dominar deve estar ao alcance também do uivo do teu lobo. E algo importante é que se um jogador tiver duas peças no mesmo espaço, nenhuma delas pode ser dominada. Neste cenário aqui, este jogador azul pode dominar esta toca aqui porque está ao alcance do seu uivo e o jogador tem as 3 peças de terreno. No entanto, o jogador não pode dominar nenhuma destas peças aqui, já que o jogador amarelo tem 2 peças no mesmo local. O jogador azul vai dominar então esta toca, para isso ele vai virar as 3 peças de terreno. Como deves verificar, a tua peça de terreno da tua alcateia é igual em ambos os lados. Agora retiras a toca e agora deves substituir por uma peça tua. Se retiraste uma toca, vais colocar uma toca. Se retiraste um lobo de alcateia, vais substituir por um lobo. Neste caso foi uma toca, por isso o jogador seleciona uma toca para retirar do seu tabuleiro e coloca onde estava a toca do adversário. A toca que foi retirada vai ser colocada na casa com a numeração mais baixa disponível do tabuleiro de lua. Neste caso seria este espaço aqui.
À medida que o jogo vai avançando, diferentes componentes vão sendo colocados no tabuleiro de lua. Quando um espaço com o símbolo de lua que corresponde ao número de jogadores for coberto, no fim do turno desse jogador vamos proceder à pontuação das regiões que têm esse tipo de lua. Neste caso estamos a partir para 3 jogadores, por isso assim que este espaço seja coberto, vamos proceder à pontuação das regiões que têm este tipo de lua. Vamos então ver como é que se pontua uma região. Para fazeres a pontuação das diferentes regiões, em primeiro lugar deves identificar aquelas que têm o símbolo de lua que acabaste de cobrir no tabuleiro de lua. Neste caso foi coberto este espaço aqui, por isso vamos encontrar as regiões que têm este tipo de lua e vais pontuá-las de forma individual. Eu vou tomar esta como exemplo, mas deves repetir este procedimento para as restantes regiões com este tipo de lua. Para pontuares, deves então determinar qual é que é o jogador que tem maior controlo nessa região. Para fazer a pontuação, deves identificar as peças de região que têm o tipo de lua que acabaste de cobrir. Neste caso, eu vou tomar esta região como exemplo para fazer a pontuação. Cada região vai ser pontuada de forma individual e para cada uma delas deves identificar o jogador que tem mais controle. Sendo que cada toca dá 1 de controle, cada lobo de alcateia dá 1 de controle, cada lobo alfa dá 1 de controle e cada covil dá 3 de controle. Neste caso aqui vemos que o jogador verde tem 1, 2, 3 de controle, o jogador amarelo tem 4 de controle, assim como o jogador azul. No entanto, os lobos alfa são fator de desempate. Significa que este jogador amarelo tem 2 lobos alfa, que é mais 1 do que o jogador azul, por isso ele tem mais controle que o jogador azul e vai então dominar esta região. O jogador com mais controle, que é o jogador amarelo, vai receber esta lua que vale a pontuação mais alta, 4 pontos, e coloca perto da sua área de jogo. O segundo jogador com mais controle deve retirar uma peça de pontos de vitória com essa numeração. Neste caso, o jogador azul, que é o segundo, deve retirar uma peça com 2 pontos de vitória e colocar na sua área de jogo. Se vários jogadores ainda estiverem empatados na maioria dos controlos de uma região depois de contabilizarem o número de alfas, cada um deles vai retirar uma ficha de pontos de vitória que valha o menor número da ficha de pontuação dessa região. Neste caso, 2 pontos. Se vários jogadores estiverem empatados pelo segundo maior controle, como é este caso aqui, onde o verde e o jogador amarelo têm 3 de controle, nenhum deles vai receber qualquer pontuação. Depois de efetuada a pontuação destas regiões, o jogo prossegue normalmente no sentido dos ponteiros do relógio, até que é coberto novamente um espaço de lua que corresponde ao número de jogadores. No fim do turno desse jogador, vamos pontuar as regiões que têm este tipo de lua. Depois o jogo procede normalmente. Até que o último espaço de lua que corresponde ao número de jogadores seja coberto. No fim do turno desse jogador, vamos pontuar as regiões que correspondem a esse tipo de lua. E no fim dessa pontuação, o jogo termina e avanças para a pontuação final, que é aquilo que eu te vou explicar agora. A tua pontuação final resulta das fichas de pontos de vitória que angariaste na pontuação das regiões do tabuleiro, neste caso 4 e 8, e a isto deves ainda somar o maior número de pontos de vitória revelados em cada uma das 6 áreas do tabuleiro. Nesta área aqui não temos qualquer ponto, nesta área temos mais 3 pontos, aqui temos mais 3 pontos, nesta área aqui 5 pontos e nesta área aqui temos 9 pontos. Somam tudo e o jogador com mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, o jogador que tem mais fichas de pontuação de região é o vencedor. Se ainda assim o empate persistir, o jogador com mais lobos no tabuleiro de jogo é o vencedor. O jogo vem ainda com uma variante para 2 jogadores, mas eu deixo para que tu explores por ti mesmo. E é isto que tu precisas saber para jogar lobos. Eu espero que tenha ficado claro como é que o jogo funciona. Se este vídeo te foi útil, deixa o gosto, subscreve o canal para continuar a acompanhar a Edward Games e deixa no comentário alguma dúvida ou algum comentário que queres fazer relativamente ao jogo. Da minha parte é tudo, até um próximo vídeo e joguem muito!